Dia 13, Gênesis capítulo 14. Nessa época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elaão, e Tidal, rei de Goim, estavam em guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adma, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, depois conhecido pelo nome de Zoar. Estes últimos 5 reis mobilizaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Por 12 anos tinham sido dominados pelo rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis aliados derrotaram os Refães em Asterote Carnaim, os Zunzins em An, os Emins em Savé-Quiriante e os Oreus nos montes de Seir, até Euparã, perto do deserto. Na volta passaram por Emispate, mais tarde chamada de Cádiz, e conquistaram os territórios dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Hazazon Tamar. Nisso, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, se prepararam para a batalha no vale de Sidim contra as forças de Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Golim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ocorreu que o vale de Sidim estava cheio de poços de piche. Quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços de piche, e o restante conseguiu escapar para as montanhas. Então, os vencedores saquearam as cidades de Sodoma e Gomorra, levando consigo todas as riquezas e todo o seu mantimento, e deixaram a região. Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, também foi levado junto com seus bens. Um dos homens que conseguiu escapar veio relatar tudo o que havia ocorrido a Abraão, o hebreu. Abraão morava próximo aos carvalhos de Mamre e o amorreu. Mamre e seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló tinha sido capturado, juntou 318 homens treinados, nascidos na sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Abraão dividiu seus homens em grupos e atacou-os durante a noite e os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco, recuperando todos os bens que tinham sido saqueados. Ele trouxe também de volta seu sobrinho Ló, os bens dele e suas mulheres e os demais prisioneiros. Abraão voltou vitorioso da luta contra Quedorlaomer e os reis aliados, no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Veio encontrar-se com ele o rei de Sodoma. Melquisedeque, rei de Salém, isto é, Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, ofereceu-lhe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: que a bênção do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, seja sobre você. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Então, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que tinha. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas que você libertou e fique com os bens. Mas Abraão respondeu: de mãos levantadas diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra,
Juro que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem um fio sequer ou uma simples correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, a não ser que os meus servos comeram e ainda a parte pertence aos meus aliados, Aner, Escol e Manre, que combateram comigo. Eles poderão receber a parte deles. Mateus capítulo 13. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e desceu para a beira da praia, onde logo se ajuntou-se com uma multidão tão grande que ele entrou no barco e ensinava dali, enquanto o povo ouvia da praia. Jesus usou muitas parábolas em seu sermão, tais como estas. Um lavrador saiu a semear. Quando espalhava a semente pelo solo, uma parte dela caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo cheio de pedras, onde a terra era pouco profunda. As plantas brotaram muito depressa no solo raso, mas o sol quente logo queimou as plantas e elas murcharam e morreram, porque tinham pouca raiz. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas novas. Mas outras partes caíam em solo bom e deram a colheita que era 30, 60 e até mesmo 100 vezes aquilo que ele tinha plantado. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Seus discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por meio de parábolas difíceis de entender? Então ele explicou: a vocês foi permitido entender a respeito dos mistérios dos reinos dos céus, mas aos outros não. Porque aquele que tem receberá mais e terá em grande quantidade, mas aqueles que não têm, até mesmo o pouco que têm será tirado deles. É por isso que eu falo por meio de parábolas, para que o povo veja, mas não enxergue, para que ouça, mas não entenda. Isto cumpre a profecia de Isaías. Eles ouvem, mas não entendem, eles olham, mas não veem. O coração deste povo se tornou insensível. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, veriam com seus olhos, ouviriam com seus ouvidos e compreenderiam com o coração e se voltariam para mim, e eu os curaria. Mas benditos são os olhos de vocês, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Eu afirmo a vocês a verdade. Muitos profetas e homens justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, esta é a explicação da parábola do lavrador plantando a semente. O caminho onde algumas sementes caíram representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino e não a entende. Então o maligno vem e arranca as sementes do coração dela. O solo raso, cheio de pedras, representa o coração do homem que ouve a mensagem e a recebe com verdadeira alegria. Porém, ela não tem muita profundidade em sua vida e as sementes não lançam raízes profundas. Quando vem a dificuldade ou começa a perseguição por causa de sua fé, ele o abandona. O terreno coberto de espinheiro representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações desta vida o enganam das riquezas, sufocam a palavra e ele não produz fruto. O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem e entende e dá uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes o que foi plantado. Esta foi outra parábola que Jesus usou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo.
Mas uma noite, enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo e se foi. Quando a plantação começou a crescer, o joio cresceu também. Os servos do agricultor vieram lhe contaram: Patrão, o campo onde o senhor semeou aquela semente escolhida está cheio de joio. Foi o inimigo que fez isso, explicou ele. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então, eu mandarei que os ceifeiros separem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado, e depois juntem os trigos e o guardem no depósito. Jesus contou outra parábola ao povo. O reino dos céus é como uma minúscula semente de mostarda plantada no campo. É menor entre todas as sementes, mas se torna maior das plantas e cresce até a transformar numa árvore, em que as aves podem vir e encontrar abrigo. Ele contou-lhes também esta parábola. O reino dos céus pode ser comparado a uma mulher que está fazendo pão. Ela toma uma medida de farinha e mistura o fermento até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava sempre estas parábolas quando falava à multidão, cumprindo-se assim o que tinha sido dito pelo profeta. Eu falarei por meio de parábolas, explicarei mistérios escondidos desde o princípio dos tempos. Então ele entrou na casa, deixando o povo do lado de fora. Seus discípulos pediram que explicasse a parábola do joio e do trigo. Ele respondeu: O filho do homem é o agricultor que lançou a semente escolhida. O campo é o mundo, e a boa semente representa os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou entre o trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os trabalhadores da colheita são os anjos. Como o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles separarão do reino tudo que faz as pessoas tropeçarem, e todos os que praticam o mal. Estes serão lançados na fornalha ardente, onde queimarão. Ali haverá choro, ranger de dentes. Então os piedosos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino do céu é como um tesouro que um homem descobriu no campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía para poder comprar aquele campo. O reino dos céus é como um negociante de pérolas em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor. Foi e vendeu tudo que tinha para adquiri-la. O reino do céu pode ser ilustrado por pescadores que lançam a rede na água, juntam peixes de todas as qualidades, bons e ruins. Quando a rede está cheia, eles a arrastam para a praia, sentam-se e separam no cesto os que servem para comer e jogam fora os ruins. É assim que será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os ímpios dos piedosos e lançarão os ímpios na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: Vocês estão entendendo? Sim, disseram eles. Então ele acrescentou: Aqueles que são os mestres da lei e são versados nos assuntos do reino do céu são como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade onde morava, Nazaré de Galileia, e lá ensinava na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam:
De onde vem a sabedoria e o poder que ele tem para realizar os milagres? Como é possível isto? Exclamava o povo. Não é ele apenas o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não são Tiago, José, Simão e Judas, os seus irmãos? Não moraram suas irmãs todas aqui? De onde ele consegue todas essas coisas? E ficaram escandalizados com ele. Então Jesus lhe disse: um profeta é prestigiado em toda parte, menos na sua própria terra e entre o seu próprio povo. E por isso ele se fez ali uns poucos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Neemias, capítulo 3. Então, Elisabe, o sumo sacerdote e os outros sacerdotes começaram a reconstruir o muro que ia até a Torre dos 100 e até a Torre de Hananel. Depois de reconstruírem a Porta das Ovelhas, eles a consagraram e colocaram as portas no seu lugar. Os homens que viram da cidade de Jericó trabalhavam perto deles e logo adiante estava a turma de trabalho dirigida por Zacur, filho de Inri. Os filhos de Hassená reconstruíram a porta de peixe. Eles fizeram um trabalho completo. Cortaram as vigas, colocaram as portas e fizeram os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias, que era filho de Acós, consertou a parte seguinte do muro. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, que era filho de Mesesabeel, fez os reparos, e ao seu lado trabalhavam Zadok, filho de Baanã. O trecho seguinte foi reparado pelos homens que viram de Tecoá, mas os chefes deles não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus superiores. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, consertavam a porta velha. Eles colocaram as vigas, montaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Do lado deles estavam Melatias de Gibeon e Jadom de Meronote, e os homens de Gibeon e de Mispar, que eram cidadãos da província do Eufrates Oeste. Uziel, filho de Araías, era um dos ourives, mas ele também trabalhou no muro e reparou o trecho seguinte. Junto dele estava Ananias, um fabricante de perfumes. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, prefeito da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Jedaías, filho de Rahumaf, consertou o muro em frente da sua própria casa. E Atuz, filho de Asabneias, fez os reparos ao seu lado. Em seguida haviam Malaquias, filho de Arim, Azub, filho de Paaté Moabe, que consertaram a Torre dos Fornos e também uma parte do muro. Salum, filhos de Aluz e as filhas dele, consertaram a parte seguinte. Salum era o prefeito da outra metade do distrito de Jerusalém. O povo de Zanoa, dirigido por Anum, reconstruiu a porta do vale. Eles colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas. Depois, consertaram os 450 metros seguintes do muro até a porta do monturo. Malquias, filho de Recabe, prefeito do distrito de Betel-Aquerem, consertou a porta do monturo e, depois de construir esta porta, colocou as portas, os ferrolhos e as trancas. Salum, filho de Col-Ozé, prefeito do distrito de Mispá, consertou a porta da fonte. Ele reconstruiu essa porta, colocou o telhado, assentou as portas e colocou os ferrolhos e as trancas. Depois consertou o muro,
desde o açude de Siloé até o jardim do rei e até os degraus que descem da cidade de Davi. Perto dele estava Neemias, filho de Asbuque, prefeito da metade do distrito de Betesur, que fez os reparos até o cemitério real de Davi, o reservatório artificial de água e até a casa dos heróis. Em seguida, vinha um grupo dos levitas que trabalhavam sob a direção de Reum, filho de Bani. Junto a ele vinha Razabias, prefeito da metade do distrito de Keila, que dirigia a reconstrução do muro em seu próprio distrito. Logo abaixo estavam os seus compatriotas, chefiado por Bavai, filho de Enadad, prefeito da outra metade do distrito de Keila. Junto eles e os trabalhadores, dirigidos por Ezer, filho de Jesuá, prefeito da outra metade de Mispá. Também eles trabalharam na parte do muro do outro lado da casa de armas, indo até a esquina do muro. Perto dele estava Baruque, filho de Zabaia, que reconstruiu o muro desde a esquina do muro até a casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Meremote, filho de Urias, filho de Cós, reparou a parte do muro que vai desde o ponto em frente à porta da casa de Eliasibe até o lado da casa. Em seguida, estavam os sacerdotes que moravam ao redor de Jerusalém, Benjamim, Azube e Azarias, filho de Mazeias, filho de Ananias, consertaram as partes próximas de suas próprias casas. Em seguida, vinha Binui, filho de Enadad, que reparou a parte do muro desde as casas de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, dirigiu o trabalho desde a esquina do muro até os alicerces da torre alta do castelo do rei, ao lado do pátio da guarda. Depois dele vinham Pedais, filho de Paróis. Os servidores do templo que moravam em Ofel consertaram o muro até a porta das águas, na direção do leste, e até a torre da proteção. Em seguida, vinham os homens de Tecoá, que consertaram a parte que dá frente para a torre do castelo, até o muro de Ofel. Os sacerdotes consertaram o muro além da porta dos cavalos, cada um deles consertado a parte que ficava em frente à sua própria casa. Zadok, filho de Imer, também reconstruiu o muro próximo à sua própria casa, e ao lado Semaías, filho de Zecanias, porteiro da porta oriental, fez os reparos. Em seguida, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, fez os reparos, e Messulão, filho de Berequias, consertou o muro em frente à sua própria casa. Malaquias, um dos ouvires, consertou o muro até a casa dos servidores do templo e dos negociantes defronte à porta de guardar, e até o posto de vigia da esquina. Os outros ourives e negociantes completaram o muro desde a esquina até a porta das ovelhas.